Olá, senhores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo bem com a família de vocês, com os seus familiares. Eu tô aqui para trazer um pouquinho essa experiência clínica nessa fase de pandemia, de Covid-19, trazer um pouquinho, uma síntese do que eu estou vivendo com os pacientes e falar um pouco do tipo de reação emocional que nós podemos ter, as reações psicológicas que nós podemos ter nessa fase de pandemia. Um primeiro item que eu queria comentar com vocês, que eu acho muito importante, é uma frase de um paciente meu que ele disse assim: André, eu imaginei que eu fosse estar mais preparado, que eu fosse estar mais pronto para tudo isso. E quando eu vi, eu fui pego num despreparo, né? Eu não estava pronto, eu não estava preparado para essa situação. Então isso é fundamental, que você perceba que ninguém estava preparado para isso, ninguém estava pronto para isso. É uma situação que nos pegou pelo pé, é uma situação que pegou todo mundo despreparado. Até se a gente pensar num sentido mais profundo e universal, nós não estamos prontos e preparados para nada na vida. Então é ao longo da caminhada, é ao longo da jornada que nós vamos nos aprimorando. Então não estávamos preparados para isso, isso nos coloca diante do nosso despreparo, temos que aceitar o nosso despreparo, nós somos feitos de carne e osso, nós não somos de ferro. Então essa ideia de que eu tinha que estar pronto, eu não posso sentir essas coisas que eu estou sentindo. Então nós somos feitos de carne e osso e nós vamos ter reações que são reações da nossa condição humana. Essa condição, essa pandemia mostra da nossa condição de uma certa vulnerabilidade, de uma certa fragilidade, e nós temos que aceitar isso e ver o que é possível ser feito agora, de agora para frente, né? Que tipo de providências, que tipo de atitude eu posso tomar. Mas pronto e preparado ninguém estava. Então é uma pandemia, é uma situação que faz com que a gente abaixe um pouco, traga a nossa humildade e a gente abaixe um pouco a nossa onipotência, essa ideia de que nós temos um poder absoluto. Do poder absoluto ninguém se apossa e nós temos que abandonar a ideia de controle, né? Nós não temos o controle. E isso nos aflige muito porque nós buscamos o tempo todo o controle. Então, essa situação que nos coloca, né, quanto tempo isso vai durar, quando que eu vou sair disso, essa situação também de quarentena, de confinamento, então isso vai trazendo para as pessoas uma sensação de descontrole e isso aflige muito por um desejo de controle. Então nós temos que também abandonar essa ideia, essa busca de controle e perceber que nós vamos ter que viver essa situação como se fosse um carro andando na estrada à noite. Então o farol ilumina apenas 6 metros à frente, então nós temos que percorrer esses 6 metros para que os próximos 6 metros sejam iluminados. Então é ao longo dessa trajetória que nós vamos enxergando essa estrada e é ao longo dessa trajetória que nós vamos tomando as nossas providências, fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões. Mas eu queria saber o que tem nessa estrada, quilômetros e quilômetros lá na frente. Nós não temos esse poder, nós não temos esse controle. Então temos que renunciar a essa busca de controle. Se a gente aceita num ato de humildade o nosso despreparo, o fato que nós não temos esse controle todo, isso abaixa a nossa ansiedade. Se você quer ter um controle que você não tem, se você quer ter um poder que você não tem, isso aumenta a sua ansiedade. Então nós temos que aceitar essa condição humana, nós temos que aceitar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade
e ver o que está ao nosso alcance, o que pode ser feito. E é claro, sempre algo pode ser feito e é em cima disso que nós temos que agir. Então, os pacientes trazem essa situação, né, de perda de controle, essas aflições, nos sonhos. Então, que tipo de sonho está aparecendo na clínica? Por exemplo, o paciente sonhar que está dirigindo um carro sem a visibilidade, né? Então, o carro é a própria vida, ele está dirigindo a própria vida, mas sem enxergar para onde ele está indo. Esse carro está desgovernado, está descontrolado, então ele pode bater a qualquer momento. Ele quer reduzir, estacionar em algum lugar, mas ele não consegue. Então, isso vai aparecendo nos sonhos, sonhos de sequestro. Eu fui sequestrado e fui levado para uma região que tem perigos, que tem ameaças. Sonhos com espíritos obsessores. Eu estou sendo invadido por espíritos obsessores que estão dominando a minha vida está na mão deles. Então, essas situações de perda de controle, de perda de autonomia, é isso que os sonhos estão mostrando. Dois tipos básicos de reações psicológicas, emocionais frente à pandemia. Vamos pensar num pêndulo que oscila, então numa extremidade do pêndulo nós temos a reação do alienado. O que é o alienado? O alienado é aquele que fica alheio aos problemas, é aquele que fica fora dos problemas. É aquele que não toma conhecimento do que está acontecendo na realidade. Isso pode estar também junto com um pensamento onipotente. Se eu pegar esse vírus, o meu sistema imunológico vai reagir. Se esse vírus não me atinge, a minha saúde é mais forte que a dos outros. Então, a pessoa ela se coloca dentro de um pensamento de superioridade. Mas o alienado é esse que se coloca fora do problema, é como se ele estivesse de férias, eu estou de férias, e ele toca a vida dele como se nada estivesse acontecendo. Isso atrapalha muito, não é que essa pessoa alienada não tenha medo. Se você analisar essa pessoa e for buscar lá no íntimo dentro dela, você vai perceber que existe o medo. Só que ela usa frente a esse medo uma defesa que é a alienação, que é uma defesa inadequada. É uma ideia mais ou menos assim: se eu não ver o problema, é como se esse problema não existisse. Se eu não enxergar os meus problemas, eu não tenho esses problemas. É uma fantasia de que se eu não tenho a visão do problema, esse problema é inexistente. Isso não é real, é claro que o problema continua existindo e traz consequências para a vida do alienado porque ele não toma as providências, ele não toma as precauções, né? Ele não tem as atitudes de prudência, de moderação, de colocar limites, de reorganizar a vida dele, ele não toma as providências que ele deveria tomar. No outro extremo do pêndulo, o que nós temos quando esse pêndulo oscila? O desesperado. Então, se o alienado é aquele que coloca o problema muito distante dele, isso nem existe, o desesperado ele faz o contrário, ele coloca demais o problema para dentro dele, ele faz o que nós chamamos de uma identificação com o problema. Aí esse problema que tem uma gravidade, ele se torna um problema gigantesco e o desesperado ele fica assim uma formiguinha diante do problema que se tornou um gigante. Então ele não consegue, ele fica totalmente paralisado diante da pandemia, diante do Covid-19, ele entra em desespero. Medo nós vamos ter, o medo é normal, é uma situação que envolve um certo risco, um certo perigo, então nós teremos medo, mas nós não podemos deixar que esse medo nos paralise. Não podemos deixar que esse medo se transforme num pânico. Então, essa pessoa que se identifica demais com o problema, ela vai entrar em pânico, isso vai paralisá-la, isso tira a motivação, isso tira o entusiasmo, a pessoa perde a esperança, isso deprime.
E essa atitude de identificação com a doença, ela pode inclusive produzir na pessoa sensações próximas aos sintomas do Covid-19. Então a pessoa não foi contaminada, ela não tem o vírus, mas ela pode produzir no corpo essas sensações que o vírus gera, esses sintomas. Então, por exemplo, no momento de dormir, ela pode sentir um pouco mais a garganta, ela pode acreditar que ela está com falta de ar, com dificuldade de respirar, ela pode achar que ela está com febre, daí ela pega o termômetro, vai medir a febre, não identifica febre nenhuma, ela tá bem, ela está saudável. Então essa identificação demasiada com a doença produz essas sensações, esses sintomas. A pessoa acaba reproduzindo isso. E isso também pode ir para o nosso ponto fraco. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles em nosso corpo. Quando nós estamos mais preocupados, quando nós estamos mais tensos, num certo desequilíbrio emocional, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco no corpo dói. Cada um tem um tipo de ponto fraco. Então, por exemplo, uma paciente disse assim, a mãe dela tem já uma idade mais avançada, disse, minha mãe está com diarreia, né? Eu não consigo ir no banheiro, eu estou com prisão de ventre. Então, assim, cada um vai reagindo, né, a esse desequilíbrio emocional de acordo com o seu calcanhar de Aquiles. Algumas pessoas é dor de cabeça, outros é a coluna, outros é o joelho. Então, cada um tem um ponto fraco. Nesse momento de mais identificação com o problema, nós jogamos para o nosso ponto fraco. Então, qual é a forma da gente reagir frente a isso? É buscar alguma coisa para fazer, é se envolver com alguma atividade. Importante você não ficar o dia inteiro nas notícias. As notícias são muito intensas, elas se renovam o tempo inteiro. Então você não pode ficar atrás dessas notícias. Escolha uma hora ali do seu dia onde você vai acessar essas notícias. Depois pare com isso e vá se concentrar nas suas coisas, nos seus afazeres, no seu trabalho. Se você se envolver com alguma atividade, você não vai ter tempo para ficar nessas identificações. Um outro tipo de identificação também muito frequente é a angústia antecipatória, né? Você antecipar demais situações de perigo e de ameaça. Então, ficar pensando, mas se acontecer alguma coisa com o meu pai, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, se acontecer alguma coisa com os meus filhos. Então, você acaba se projetando demasiadamente no futuro e antecipando situações que ainda não ocorreram. Então você sofre por antecedência. Essa angústia antecipada, ela também é muito paralisante. Se você projeta demasiadamente no futuro, você perde o seu aqui e agora, você fica muito implicado nessas projeções de futuro e nesses sentimentos ameaçadores, e aí você perde a sua conexão com o aqui e agora. Então o seu foco tem que estar no seu presente, numa ação construtiva, numa ação produtiva, no seu presente, seja ela qual for, se é limpar a casa, se é uma atividade manual, se é uma leitura, assar um bolo, aí cada um vai achar o seu caminho, mas é importante que você não fique nessas identificações. Um outro tipo de identificação também muito comum nesse momento é uma identificação, é uma angústia existencial que nós temos ao longo de toda a vida, mas nesse período de crise, nesse período de pandemia, ela é mais frequente, ela é mais intensa, que é a nossa angústia existencial de identificação com a morte. Nós temos essa angústia existencial de identificação com a morte ao longo de toda a nossa existência, só que nós entramos nisso e saímos com uma certa facilidade, com uma certa rapidez. Então, se você participa de um velório de uma pessoa conhecida, você pode viver essa angústia. Uma criança, um bebê,
no afastamento da mãe, ela pode ter isso. Uma criança na perda de um animal doméstico, de um cachorro que morre, ela pode viver essa angústia. Só que ao longo da nossa existência nós entramos nisso e saímos até com uma certa facilidade, com uma certa rapidez. Mas numa situação de crise, numa situação de pandemia como essa, em que as notícias vão se acumulando, elas vão se tornando mais frequentes, mais intensas, e o risco da contaminação vai se aproximando, então se aproxima também essa realidade da morte. Então isso gera em nós essa angústia existencial e nós não podemos ficar nisso. Então toda vez que a gente entrar nisso, nós temos que buscar sair rapidamente. De que forma? Você não pode fazer uma inversão na sua vida de trocar a morte pela vida. Quando você fica identificado com a morte, nós temos que saber da morte, nós temos que saber que ela existe, mas nós não podemos ficar o dia inteiro pensando na morte, nós não podemos ficar sentindo a morte. Então, nós temos que perceber, não fazer essa inversão, não trocar a vida pela morte. E perceber que o nosso compromisso é e sempre será com a vida. É na direção da vida que nós temos que ir, é na direção da saúde que nós temos que ir. Então, quando você perceber que a sua esperança está diminuindo, que o seu ânimo está diminuindo, que você está sem ação, que você está mais paralisado, quando você perceber que você está mais deprimido, direcione rapidamente a sua vida para uma ação que te envolva, para uma ação que resgate a sua esperança e o seu entusiasmo. Pare de ficar envolvido com a morte, porque o nosso compromisso é e sempre será com a vida. Achei interessante um paciente que disse assim, André, eu gosto da gestão de crise. Eu gosto da gestão de crise. Então você vê, tem pessoas que usam a crise, elas usam essa situação mais caótica para realizar um grande desenvolvimento, para realizar uma evolução. E eu acredito nisso, eu acredito que após essas situações mais caóticas, após essas situações de crise, encontros são possíveis, transformações são possíveis. Isso não vai durar para sempre, nós não vamos ficar sempre nisso, mas isso tem uma duração. Nós vamos ter que ter paciência nessa fase de mais isolamento, de quarentena. Nós temos que aprender a ficar com nós mesmos, nós temos que aprender a nos aguentar. Quem que você tem que aguentar nesse momento? Você tem que aguentar principalmente a você mesmo. Esse aprender a ficar sozinho, né? Aprender a ficar com você mesmo, focar nas suas atividades. Isso é um grande exercício e é um momento para a gente desenvolver isso. Vamos focar na vida, saber que a doença está aí, saber que essa pandemia existe, buscar essas notícias, mas não podemos ficar nisso. Então, entrar em contato com isso, conhecer isso, mas sair dessas identificações e se voltar para a vida, perceber que o mesmo sol que iluminou o filósofo Sócrates, o mesmo sol que iluminou Jesus, o mesmo sol que iluminou o grande cientista que foi Galileu, é o mesmo sol que continua a nos iluminar, que a verdade existe, que a beleza continua a existir e é na direção da vida que nós temos que ir. Temos que buscar a nossa consciência e a nossa autoestima e é de cabeça erguida que nós temos que passar por isso. Não vamos usar essa situação para que a gente se entregue nesse momento. É com consciência, é com autoestima, é com a cabeça erguida que nós vamos passar por isso e fazer essa travessia. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.